Fala galera, boa noite. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo para mais uma live aqui para o Degrau. O assunto hoje, meu nome é professor Rafael Ferrari, o assunto hoje aqui é direito administrativo, mais especificamente mandado de segurança, ok? Aqui eu já trago um conceito, hoje o ritmo é um pouco acelerado, tá? Porque o conteúdo é muito grande, nós vamos nos pautar em torno de 3 eixos temáticos. O foco é o concurso da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que está na iminência, apesar dessa grave crise que atravessa o Estado. É iminente a realização do concurso, dada a grande carência que há nos quadros da Polícia Civil, ok? Os 3 eixos que nós abordaremos hoje será essa preparação conceitual preliminar, trazendo um conceito especificamente do instrumento, do mandado de segurança, já está inclusive aqui na nossa tela. Nós vamos explorar, para vocês terem uma ideia, só com esse conceito aqui inicial trazido, já daria pano para manga aí de umas 2 horas, 3 horas de aula, porque em 2009 houve a edição da Lei 12.016, nós trataremos dela aqui com calma, os principais dispositivos, da mesma forma que abordaremos aquela parte mais voltada para o que está sendo exigido pelas bancas em termos de Constituição. Os nossos 3 eixos, portanto, essa preparação conceitual preliminar, os fundamentos legais que tratam desse meio de impugnação que é o mandado de segurança e a realização de exercícios para a fixação da matéria, ok? Nós não vamos realizar aqui a nossa aula não se propõe a ser uma obra acadêmica, portanto, é possível que algumas imprecisões sejam cometidas se nós formos analisar sobre um aspecto mais dogmático, porém, para facilitar a compreensão de vocês, para que vocês acertem a pergunta sobre mandado de segurança na prova, a nossa linha aqui de raciocínio é toda desenvolvida para que o examinador não consiga fazer uma pegadinha com vocês, que é recorrente quando a gente trata dos remédios constitucionais, né? O mandado de segurança é um deles, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, enfim, tem muitas características que são comuns, mas o mandado de segurança ele tem se sobressaído. Por quê? Nós veremos aqui, dentro dos nossos exercícios, que, principalmente no âmbito do Estado, está sendo bem constante a impetração desse remédio heróico, né, também tratado como remédio heróico, mandado de segurança, ou REACH, né, são diversas expressões que o examinador, é bom que vocês saibam, porque o examinador pode vir a exigir de vocês. Então nós temos aqui o conceito, e esse conceito nos traz diversos outros elementos que vão replicar ao longo aqui da nossa aula. Notem, ação civil de rito sumaríssimo utilizada pela pessoa cujo direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tenha sofrido ou esteja ameaçado de sofrer ilegalidade ou abuso de poder em decorrência de ato de autoridade pública ou delegada. Pegando aqui essa nossa tela, nós poderíamos destacar aqui, ó, é uma ação civil, não tem um caráter penal, não busca tratar de imposição de sanções, né, corporais, aquelas previstas numa lei penal, mas ela pode ser utilizada com reservas no campo do processo penal. Nós veremos aqui uma súmula relativamente recente, a súmula 604 do STJ. Essa súmula, ela veda a utilização do mandado de segurança em um caso muito específico, que nós trataremos quando chegarmos nela. O rito é sumaríssimo, né? E vocês vão notar aqui, conforme o nosso estudo for avançando, que quando abordarmos o fundamento constitucional do mandado de segurança, nós veremos, obviamente, a previsão, né, do instrumento dentro do corpo da nossa Constituição, e notaremos que em diversas passagens há previsão de competência originária por parte de tribunais superiores e até inclusive do nosso pretório excelso, né, o Superior Tribunal, Supremo Tribunal Federal.
o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, todos eles possuem em algum trecho da Constituição competência originária, ou seja, é o juiz da causa para analisar, processar e julgar o mandado de segurança de sua competência. E essa é uma competência constitucional. Da mesma forma que há uma competência em juízo recursal, né? Ou seja, o Tribunal Superior, um tribunal de segundo grau, não vai ser competente, vai ser competente para apreciar o recurso interposto de uma decisão tomada em mandado de segurança. Pode parecer um pouco confuso essa análise inicial, mas ela é necessária para que a gente entenda o que está por vir e o que está sendo cobrado pelas bancas quando tratamos de mandado de segurança. O nível de exigência hoje das provas está elevadíssimo, né? E o mandado de segurança ele traz ele traz um conforto para o examinador, porque grande parte das questões controvertidas podem ser resolvidas pela letra da lei. Portanto, a possibilidade de que uma questão que aborde o mandado de segurança venha a ser anulada é mínima, para não dizer inexistente. Daí a necessidade de nós estudarmos, ainda que não de uma forma aprofundada, né, no aspecto conceitual, mas trazendo sim questões práticas e um aspecto jurisprudencial para que você, na sua prova, consiga responder com tranquilidade. Portanto, é sumaríssimo. Nós vamos ver que essa característica ela impõe um requisito que é o da prova pré-constituída. Nós vamos ver isso com calma. Utilizada pela pessoa. Notem que não é apenas uma pessoa, né? Podem ser pessoas. Nós vamos ver isso com calma. Por quê? Pode ser um instrumento individual, da mesma forma que um instrumento coletivo. Existe essa possibilidade, em sede constitucional, inclusive. Mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. Cujo direito líquido e certo, isso aqui a gente vai ver com um pouco mais de calma, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, tem um caráter residual em relação a esses instrumentos. Lembrando que o habeas corpus, ele trata da liberdade ambulatorial, ao passo que o habeas data trata do acesso e da retificação de dados e informações pessoais. O examinador gosta muito de fazer essa confusão. A gente vai ver uma questão em torno disso. Tenha sofrido, ou seja, tem um caráter, né, repressivo, porque já houve a lesão, a violação, ou esteja ameaçado de sofrer. Ou seja, ainda não sofreu, o mandado de segurança teria um caráter preventivo. Portanto, notem como, a partir dessa conceituação, a gente consegue evoluir dentro do nosso estudo. Mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de segurança preventivo, mandado de segurança repressivo. Ilegalidade ou abuso de poder em decorrência de ato, né, de autoridade pública ou delegada. Vejam, ato. Esse ato, em geral, é o quê? É um ato administrativo. Mas também pode ser o quê? Uma decisão judicial. A gente vai ver isso com calma. Porém, existem detalhes que envolvem esses dois tipos de ato, né? E vejam, por ser um procedimento, uma ação civil de rito sumaríssimo, ele exige a prova pré-constituída. E qual é uma das características, no caso do ato administrativo, por exemplo? É exatamente a presunção de veracidade, a presunção de legitimidade. Então, há essa necessidade de que seja apresentada uma prova pré-constituída para que não haja a denegação liminar, né, do mandado de segurança impetrado pela pessoa ou pelas pessoas, a associação. Esse aspecto aqui, ato de autoridade delegada, nós vamos ver que alguns atos não estão passíveis de ensejar um mandado de segurança, como, por exemplo, atos de gestão comercial. Vamos avançar?
direito líquido e certo. Alguns doutrinadores entendem que se trata do mérito do mandado de segurança, mas aqui não nos cabe, né, no nosso estudo, adentrar nesse campo. Vamos saber apenas que o direito líquido e certo, ele é entendido como aquele que pode ser demonstrado de plano por meio de prova pré-constituída, isto é, sem que haja necessidade de dilação probatória. Aqui também é uma discussão grande. Se essa prova pré-constituída é apenas uma prova documental, ou se essa prova pré-constituída pode ser uma prova documentada. Poxa, professor, mas que diferença é essa? Tem uma diferença. Há embates muito severos no sentido de distinguir. Prevalece que se trata de uma prova documental. Portanto, se em sua prova o examinador tentar fazer uma pegadinha, lembre-se sempre que essa prova, pelo menos numa fase objetiva, essa prova pré-constituída necessariamente vai ter que ser uma prova documental, que é distinta de uma prova documentada, né? A prova documentada a gente pode exemplificar por meio de um termo de declarações de uma vítima, de uma testemunha, né? Porque ensejaria a produção de prova testemunhal em sede de juízo, do juízo que está apreciando o mandado de segurança. Em geral, é um juiz de primeira instância, de primeiro grau. Mas como nós vamos ver aqui, há previsão constitucional de que haja uma análise da causa do mandado de segurança por parte dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, ok? Avançando aqui, eu trouxe aqui um conceito, né, de um doutrinador que já falecido, mas que tem uma grande importância dentro do estudo do direito administrativo, que é o professor Eli Lopes Meireles. Ele nos diz que o direito líquido e certo é o direito manifesto na sua existência, demilitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Nós vamos ver que o artigo 5º, nós vamos estudar 3 artigos da Lei 12.016. O artigo 5º trata das hipóteses em que não é possível abordar ainda em sede de mandado de segurança alguns atos e decisões judiciais tratando, desde que haja, por exemplo, a viabilidade de um recurso administrativo com efeitos suspensivos. Avançando, aqui estão os fundamentos, né, que a gente vai buscar trazer aqui para a aula, de modo a esgotar a possibilidade de que vocês errem quando o assunto tratado for mandado de segurança, na prova aqui da Polícia Civil do Rio. E há essa diversidade de fundamentos. Por quê? Porque o mandado de segurança ele pode ser cobrado na prova de vocês em direito administrativo, né? Em direito processual penal ou em direito constitucional. Essa é uma das razões também para que o examinador se sinta muito seguro na hora de fazer uma cobrança em torno do mandado de segurança. Por quê? Porque ele dificilmente poderá ser alegado que houve uma fuga ao conteúdo programático, porque ele sempre vai poder se socorrer do conteúdo de processo penal, do conteúdo de administrativo, do conteúdo de constitucional. Então a cobrança pode se dar em torno desses 3 campos de conhecimento. Portanto, eu trouxe aqui os elementos legais que esgotam a possibilidade de cobrança em termos de concurso de Polícia Civil do Rio de Janeiro quanto ao mandado de segurança. Ah, professor, mas eu tenho que estudar tanta coisa, eu vou ter que dedicar uma aula, 1 hora para estudar mandado de segurança, você vai ter que dedicar até mais. E olha que aqui o nosso material, a gente condensou tudo aquilo que é possível de ser cobrado numa prova no âmbito aqui da Polícia Civil do Rio. E, mas vai ser só uma questão. Pode ser essa questão o diferencial na sua eliminação ou não do concurso. Portanto, nunca há matéria desnecessária. O cuidado que o candidato deve ter é com aqueles que se propõem a um estelionato intelectual. A pessoa coloca um curso, coloca uma matéria e, na verdade, quer caça-níquel, né? Ele quer apenas atrair os candidatos desavisados
E com isso perde-se muito tempo, perde-se dinheiro, enfim. O nosso compromisso aqui da Degrau é um compromisso com a aprovação de vocês. Então acompanhe aqui as nossas aulas, o material vai ser fornecido para vocês, façam as anotações, se possível imprimam, então utilizem aí os recursos de informática disponíveis, mas sempre que for possível, visualizem, leiam, releiam, assistam novamente às aulas, enfim. Portanto, aqui esgotamos as possibilidades de cobrança por parte do examinador, trazendo esses dispositivos, ok? Constituição Federal, artigos 5º, 102 e 121, Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, ela revogou uma lei antiga e ela é muito boa de ser cobrada porque ela foi, na verdade, a consolidação dos entendimentos jurisprudenciais que giravam em torno do mandado de segurança. Então, os tribunais se sentem muito confortáveis em aplicar simplesmente a letra da lei. Então, é bem possível que haja essa cobrança com alguns detalhes, né, que nós estamos trazendo aqui para vocês, como a súmula 604 do STJ, e essa novidade legislativa que não tem maior importância em termos do concurso para a Polícia Civil, mas que eu trouxe aqui para vocês se situarem e tomarem consciência de que é importante sempre acompanhar as evoluções que há em termos legislativos, porque o examinador também se sente muito seguro na hora de fazer uma cobrança dessa natureza, já que basta ele pegar ali um recorte dessa atualização, jogar na prova, que com certeza os candidatos mais desavisados errarão, porque não estarão atualizados. Não é o caso de vocês, ok? Então vamos seguindo aqui na sequência. Nós temos a definição na Constituição. Artigo 5º, inciso 69 da nossa Carta Magna, né? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nós não vimos lá, no início, na conceituação, ato de autoridade pública ou delegada? Vocês que já estudaram direito administrativo sabem que, por exemplo, o poder de polícia ele é composto por ciclos, né? Nós temos o primeiro ciclo, o primeiro ciclo de polícia, que é o do ordenamento jurídico, da ordem de polícia, né? Da ordem de polícia. O segundo ciclo, que é o do consentimento de polícia. Nós temos o terceiro ciclo, que é o da fiscalização de polícia. E nós temos o quarto ciclo, que é o ciclo da sanção de polícia, que não é uma sanção penal, ok? É uma sanção administrativa. E esses dois ciclos aqui, ó, o segundo e o terceiro, o consentimento e a fiscalização, eles são o quê, gente? Vocês sabem que eles são delegáveis. Portanto, o delegatário lá, o particular em colaboração, dentro da doutrina lá de agente público, né, nós temos os particulares em colaboração. Nós temos dentro dos particulares em colaboração os delegatários. Os delegatários, portanto, podem vir a ser sujeito passivo de um mandado de segurança, desde que estejam no exercício de atribuições do poder público, aquela atribuição que lhe foi delegada, ok? Então, vamos avançar aqui. Nós vimos aqui que há uma possibilidade de mandado individual, mas há também a possibilidade de um mandado de segurança o quê? Coletivo. Notem que ele pode ser impetrado por a princípio duas alíneas, dois polos ativos. O primeiro seria o partido político com representação no Congresso Nacional. É necessário que haja essa representação, ok? Prestem atenção nisso, não basta que seja um partido político, tem que ser com representação no Congresso Nacional. Nós notaremos que o mandado de segurança é o remédio constitucional, em que há uma participação muito grande em termos de partido político,
Por isso que eu trouxe aqui alguns dispositivos constitucionais que tratam da competência da justiça eleitoral, não apenas por envolver partidos políticos, mas por também a justiça eleitoral estar bastante em exposição, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal adotou um entendimento de que determinados crimes, em determinadas circunstâncias, não são competência da justiça comum, mas sim competência da justiça eleitoral. Quem está acompanhando na mídia aí é bom acompanhar, porque o examinador gosta de ler jornal e assistir jornal. Então, é muito provável que haja uma cobrança em relação a esses temas, né? Porque dá um caráter multidisciplinar, afere o conhecimento e seleciona só os melhores. Portanto, nós temos o partido político com representação no Congresso Nacional. Além deles, nós temos a organização sindical, a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa do interesse dos seus membros ou associados, né? Vejam aqui que basta que haja uma previsão genérica. Basta uma previsão genérica para que a associação possa impetrar um mandado de segurança coletivo. A gente vai ver isso com mais calma, não é necessário uma autorização assemblear. Basta que haja lá no seu estatuto uma previsão estatutária a respeito da possibilidade da defesa dos interesses, né, dos seus associados. Aqui já trazendo o artigo 102, que é o da competência, fixa a competência do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui, no inciso 1, processar e julgar originariamente, ou seja, o Supremo Tribunal vai ser o juiz da causa, ok? E de que causa? Especificamente do mandado de segurança, mas não é qualquer mandado de segurança. É quando aquele ato que nós vimos de autoridade pública envolver quais autoridades? Envolver o presidente da República, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Olha só a quantidade de questão que o examinador pode fazer a partir de uma simples alínea, de um inciso, de um artigo da Constituição em termos de mandado de segurança. E notem que, no geral, o mandado de segurança sempre anda junto do habeas data. E o examinador, propositalmente, faz cobrança em torno disso. Ele tenta confundir os institutos, ok? Vamos avançar. Nós chegamos, então, agora a um outro inciso do artigo 102, também que trata do Supremo Tribunal Federal, só que agora uma competência para analisar um recurso. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai ser um juiz revisor. Ele vai analisar as possibilidades de reconsideração daquela decisão tomada por uma instância inferior. Notem aqui que a linha A nos traz exatamente o que o Supremo Tribunal Federal irá julgar em recurso ordinário, habeas corpus, ou mandado de segurança, ou habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegatória a decisão. O examinador adora isso, porque confunde muito o candidato. A redação é um pouco truncada mesmo, isso é um prato cheio, né, para aquele examinador mais rigoroso, que não quer ver uma questão sua anulada. Ele pega isso aqui, joga na prova de vocês e quem não é aluno aqui da Degrau vai errar. Vai errar. É muito difícil que tenha esse tipo de conhecimento. Por isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. E, inclusive, é muito comum, tem sido comum, por conta de decisões que têm sido tomadas aqui no âmbito do Estado, em termos de relação de executivo e judiciário, a impetração de mandados de segurança de competência originária do Supremo. Não necessariamente dessa linha D aqui. Nós vamos ver mais à frente no exercício por que a competência do Supremo incidiu em um caso concreto aqui no estado do Rio de Janeiro envolvendo a crise, né, fiscal, financeira aí pela qual atravessa. Portanto, nós temos ainda no artigo 121 da Constituição, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Em seu parágrafo 3º, veja o que ele nos traz. Esse parágrafo 3º: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo
as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, né? Notem que a nossa Constituição sempre traz os remédios constitucionais muito próximos ou juntos, né? No caso aqui, habeas corpus ou mandado de segurança. O examinador na prova vai fazer o quê? Vai trocar, vai botar aqui habeas data, e vai botar aqui mandado de injunção, né? Então vejam, num primeiro momento, quando você está tendo um contato inicial, você pode achar confuso, mas conforme você for analisando aí o nosso material, assistindo mais de uma vez a nossa aula, isso aí já vai naturalmente, né? Você consegue absorver isso. E é importante, um outro parágrafo aqui, parágrafo 4º, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, vejam que aqui já é tribunal regional, né? O tribunal que tem competência, em tese, para analisar os casos envolvendo governador, né? O mandato de governador, e a gente está tendo eleições agora, né? Para deputados estaduais, federais, governador, né? Inclusive, o atual governador teve um problema sério no Tribunal Regional Eleitoral, que está sendo ainda apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, só para nós nos situarmos e esclarecermos por que nós estamos trazendo essas regras de competência tratadas pela Constituição Federal. São assuntos palpitantes que têm uma conexão muito forte com a realidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual atravessa o nosso Estado. Então nós não podemos ser surpreendidos, né, por questões que tratem de algo que está na Constituição, só que nós negligenciamos e não demos a devida atenção. Portanto, está aqui, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Vejam aqui que o Constituinte gabaritou, né? Botou todos os remédios constitucionais num inciso só. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Ficou de fora a ação popular, né? Mas a gente pode considerar que aqui praticamente foram citados todos os remédios constitucionais. Vamos dar uma olhada mais à frente. Aqui eu trouxe o artigo 1º, não vou me alongar nele. Por quê? Porque ele praticamente já traz o que nós tratamos anteriormente, né? Há alguma controvérsia em relação a esse justo receio, se seria mais uma exigência por parte do legislador ou se seria apenas realmente o caráter preventivo, né? Vamos dar uma lida só para fixarmos: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica. Portanto, no polo passivo, nós podemos ter uma pessoa física, no polo ativo, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse artigo 1º, a redação por si não carece de maiores análises, né, discussões. O que é importante, relevante aqui no artigo 1º é realmente 2 parágrafos que trazem aqui detalhes cruciais para o nosso estudo. Parágrafo 1º. Equiparam-se as autoridades, né, as autoridades citadas aqui, ó, por parte de autoridade, equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei, né, a Lei 12.016, que disciplina o rito do mandado de segurança, que é uma ação civil, não é uma ação penal. Para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, notem que o legislador ele trouxe novamente a questão do partido político, né? Partido político, eleições, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos ficar muito atentos a essas regras que estão aqui no nosso material. E os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, no caso de delegação, daqueles 2 ciclos do poder de polícia, né? O consentimento e a fiscalização, eu poderei impetrar um mandado de segurança caso esteja dentro das atribuições delegadas à pessoa jurídica
de direito privado, ok? Além desse parágrafo primeiro, nós temos também o parágrafo segundo. Ele nos diz o que? Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial. Então vejam, ele é muito específico. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial. Não dá para esgotar quais seriam esses atos de gestão comercial, ok? Mas a gente sabe que esses atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público não são atos como, por exemplo, a realização de um concurso público. Portanto, a gente sabe que essas pessoas jurídicas, elas integram, né, no caso da empresa pública e da sociedade de economia mista estatais, elas integram a administração pública indireta. Atualmente há uma lei específica regulando, né, todo o processamento de licitações, compras e aquisições no âmbito dessas empresas estatais. E as concessionárias de serviço público surgem a partir de um processo de descentralização da administração que busca uma maior eficiência na prestação de serviços públicos. Então, quando nós tratamos de empresas públicas e sociedade de economia mista, um ato dela que está sujeito ao mandado de segurança é a realização de concurso público para a seleção de seu pessoal, né? Então, nesse caso, caberia mandado de segurança contra um ato de uns dirigentes ou administradores. Mas o examinador, se cobrar isso em prova, ele vai deixar bem claro. Você apenas precisa, portanto, saber a redação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, ok? Avançando, o artigo 5º nos diz que não se concederá mandado de segurança quando se tratar, e traz aqui três incisos de suma importância. Por quê? Porque o examinador vai buscar exatamente as exceções que são comportadas pelo mandado de segurança, ou seja, não caberia mandado de segurança em três casos. No primeiro caso, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. O examinador vai colocar isso em prova, mas ele vai colocar sem efeito suspensivo, né? Ele vai botar sem efeito suspensivo. E aqui no finalzinho, ele pode botar dependentemente de caução ou independentemente de outra garantia. Então nós temos que fixar bem a redação desses artigos. Eu não estou pedindo muito, gente. São 3 artigos da Lei 12.016, 3 artigos da Constituição, uma súmula que eu trago aqui e a questão da novidade legislativa. Se vocês dominarem os aspectos, né, desses dispositivos que eu estou trazendo para vocês, vocês com certeza nunca mais errarão uma questão que aborde o mandado de segurança, pelo menos em fase objetiva, no concurso da Polícia Civil aqui do nosso estado. Então nós temos essa redação no inciso 1. O inciso 2 diz que não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial na qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, havendo a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, não há essa exigência para que não há essa possibilidade de impetração de mandado de segurança. Nós vamos ver especificamente na súmula 604 que mesmo não havendo o efeito suspensivo, não se admite a impetração de mandado de segurança, mas é um caso específico, por isso que eu trouxe para os senhores, né? Nos demais casos, não havendo a possibilidade de efeito suspensivo no recurso da decisão judicial, em tese cabe o mandado de segurança, porque o mandado de segurança não cabe quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A contrário, senso, se não houver recurso com efeito suspensivo, cabe o mandado de segurança. Além disso, não cabe mandado de segurança da decisão judicial transitada em julgado, né? Aquela decisão em que já houve a preclusão das vias recursais. Não há mais possibilidade de interpor nenhum recurso. Apenas agora nos resta a execução judicial, ok? Nós temos ainda, no artigo 21, é um pouco extenso, nos interessa o final, então vamos fazer uma leitura mais breve. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por um partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária ou por organização sindical. O trecho que nos interessa é mais esse secundário aqui, ok?
por organização, um mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos estatutos e desde que pertinentes à sua atividades, finalidades, dispensada para tanto a autorização especial, que é a autorização assemblear, por exemplo. Okay? Então, nos diz, esse artigo 21 encampou a teoria já consolidada na jurisprudência de que basta uma previsão genérica no estatuto, né, das associações para que elas estejam legitimadas a impetrar um mandado de segurança na defesa do interesse de seus membros integrantes, ok? Então vamos ficar atento a isso. A súmula, inclusive, né? Como eu disse, essa lei 12.016, ela consolidou uma série de entendimentos jurisprudenciais. Nós estamos tratando aqui de questões práticas e desses aspectos jurisprudenciais que surgiram após a edição da lei, que já vai completar 10 anos. Você vê que é uma lei muito boa, porque se vocês pegarem aí no consultário no site do Planalto, vocês notarão que houve poucas atualizações, né? Uma delas eu estou trazendo aqui. Mas se nós compararmos a outra atualização, se não me falha a memória, ocorreu em 2015, né? E a outra em 2012. Então, se nós compararmos com outras leis que surgiram, nós vamos ver que houve pouquíssimas atualizações e muito pontuais. Então, é certo que caia na prova de vocês alguma questão envolvendo o mandado de segurança, ok? Avançando, já para a súmula 604, finalizando com a novidade legislativa, nós vamos ver a seguir exercícios. São 7 no total. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal proposto pelo Ministério Público. O que essa súmula quer nos dizer? Ela quer nos dizer isso aqui, que no caso do juiz deferir a liberdade provisória em favor do réu e o MP interpor um recurso em sentido estrito, né, o rese, que não tem efeito suspensivo, o réu será colocado em liberdade. O que o MP então fazia quando havia esse deferimento da liberdade provisória? O MP interpunha um recurso em sentido estrito, mas também impetrava um mandado de segurança pedindo a concessão de efeito suspensivo desse recurso interposto da decisão do juiz. É um pouco confuso, mas nós estamos trazendo aqui de uma maneira bem clara para que vocês entendam. Entretanto, o pleito ministerial não terá êxito, porque a jurisprudência entende não ser cabível a impetração de mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que defere a liberdade provisória. A pessoa foi presa em flagrante, o juiz, ao analisar aquele ato, né, flagrancial, ele resolve deferir a liberdade provisória. O que o Ministério Público faz? Ele interpõe um recurso em sentido estrito. Há previsão nesse sentido, né? No Decreto-Lei 3.089 de 41, que é o Código de Processo Penal. Caberá recurso no sentido estrito da decisão de despacho de sentença que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Esse inciso aqui é preciso que o candidato tenha um carinho todo especial em cima dele, porque o examinador o explora bastante. A partir dessa redação, ele desenvolve uma série de outras questões. E a gente vai notar aqui mais adiante um desses exercícios como que é cobrado pelo examinador. Avançando, a novidade legislativa não tem uma maior repercussão aqui no campo do nosso concurso, mas é importante que vocês saibam a necessidade de sempre buscar a lei mais atualizada. Inclusive, editais bem recentes inserem dentro das suas cláusulas lá a parte que trata ou legislações posteriores, né? Houve a publicação do edital e lá está inserta uma cláusula no edital com a seguinte redação: ou a legislação contida nos anexos tais, bem como as alterações posteriores ocorridas até a data do concurso. Então é muito importante, não apenas no campo do direito administrativo,
na parte de mandado de segurança, dos remédios constitucionais, mas também no estudo como um todo, ficar sempre atento a essas novidades legislativas. O artigo 16 passou a ter uma nova redação. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito do pedido liminar. Veio sanar uma controvérsia envolvendo a defesa oral nos tribunais de competência, nos casos de competência originária. Nós estudamos aqui a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Vimos também a competência do Tribunal Superior Eleitoral e vimos a competência do Tribunal Regional Federal. Ou seja, nós conseguimos aqui, no nosso estudo, condensar novidade legislativa, matérias atuais na imprensa e dispositivos legais e constitucionais que podem vir a ser utilizados pelo examinador, porque está dentro desse contexto fático que nós estamos vivenciando. Então é importante que o candidato esteja sempre atento à realidade que nos circunda, porque é a partir dela que o examinador, no geral, extrai a questão que vai envolver, por exemplo, o mandado de segurança, ok? Avançando para os nossos exercícios, o primeiro não guarda muita dificuldade, pode assustar, né, à primeira vista, porque é uma redação extensa e ele traz uma história, né, um pouco complicada para quem não tem um domínio, por exemplo, do direito tributário, mas eu digo para vocês que é uma prova cobrada em nível, né, nível médio de tribunal, essa pergunta. Então vejam como está a dificuldade hoje para alcançar, né, uma posição, e com certeza esse concurso da Polícia Civil aí terá um nível elevadíssimo, porque é um concurso muito aguardado, né? O salário é um salário razoável, né, para início de carreira, tem a possibilidade aí de você avançar de acordo com as promoções que ocorram ao longo, então é importante que fique atento, que se dedique ao máximo ao estudo do conteúdo programático, e nele com certeza vai estar um mandado de segurança. No caso aqui, a Constituição assegura em seu artigo 5º, inciso 34b, a obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal junto a repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas. O examinador apenas copiou, pegou a redação da Constituição e jogou na questão. A pergunta realmente é, diante da recusa de um órgão público em emitir certidão de antecedente sem o prévio pagamento de taxa, deverá o contribuinte impetrar mandado de segurança por ter imunidade tributária. Qual é a pegadinha aqui? Eles querem que você incorra no erro de confundir os remédios constitucionais. Ele coloca aqui mandado de segurança, né? Tem até uma letrinha a mais aqui. Mandado de segurança. E, enfim, aqui imunidade tributária. O candidato mais afoito se confunde, fica nervoso. Vamos tentar identificar na questão aquilo que realmente tem uma relevância, né? Houve uma recusa na emissão de uma certidão de antecedentes, né? A pessoa foi na delegacia ou no instituto, no Félix Pacheco, enfim, pedindo uma certidão de antecedentes e não houve esse fornecimento, recusou-se, né? Só que ela tem o direito o quê? Líquido e certo de ter essa certidão, que é a maior certeza e liquidez do que estar previsto na Constituição. Então, na verdade, ele queria confundir aqui o candidato para induzi-lo a acreditar que se tratava de um habeas data. Tá vendo como o examinador é sujo? Tô brincando, tá, galera? Mas tá vendo como ele gosta de pegar, né, os incautos? Portanto, essa questão aqui ela está correta. Vamos ver aqui o nosso fundamento legal, a base do nosso raciocínio. Artigo 1º da lei, ele bota lá, conceder-se-á mandado de segurança para proteger, nós já vimos isso. E aqui uma rápida explicação, não cabe habeas data nesse caso. Por quê? Porque a ideia não é acessar ou retificar informações de interesse pessoal, mas sim o que se visa é a obtenção de uma certidão, não acesso a essa informação. O direito de obter a certidão é uma imunidade por estar prevista na Constituição. Aqui só para esclarecer, né, porque o pagamento de taxas as pessoas às vezes confundem com isenção, mas por haver a previsão constitucional, ou seja, uma regra negativa de que o ente tributante não pode exigir ali uma obrigação tributária a respeito daquela hipótese de incidência que tem ocorrido, há essa chamada imunidade. Então nós temos o Instituto da Imunidade, o examinador trouxe isso para confundir, mas vocês vejam que não precisava saber de nada disso. Bastava saber que o habeas data trata do acesso à informação ou retificação e que o mandado de segurança trata de direito líquido e certo. Você não precisava nem saber o que era habeas data. Bastava você saber
que mandado de segurança se refere a direito líquido e certo. Direito, né, manifesto quanto à sua existência, delimitado quanto à sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. É isso, é o que eu trouxe aqui para vocês. Estava lá, estava claro, né, no enunciado. Avançando, próximo exercício. São sujeitos passivos do mandado de segurança, além das autoridades públicas, os agentes de pessoas jurídicas com atribuições de poder público. Questão dada pelo examinador. É óbvio que está correta. E vejam, ele nos traz aqui, ó, por quê? A cláusula de equiparação do parágrafo 1º do artigo 1º já nos trouxe, né, essa definição do que é equiparado a agente, a autoridade para fim de mandado de segurança. Ele bota, são sujeitos passivos, ou seja, podem responder na qualidade de réu, né, ou de autoridade coatora, além das autoridades públicas, agentes de pessoas jurídicas com atribuições de poder público. Ele praticamente transcreveu, né, o trecho final. Você que estudou sabe da importância de memorizar, né, realmente fixar na mente esses dispositivos que eu citei aqui, o 1º, o 5º e o 21 da Lei 12.016, vocês já saberiam que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º tem essa relevância, tanto que foi cobrado em concurso. Aqui, só para nos situar, né, o artigo 6º diz, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado da qual emane a ordem para a sua prática. Eu trouxe esse artigo 6º, parágrafo 3º, apenas para vocês, para abordar aqui rapidamente, né, o nosso tempo já está esgotando, mas para abordar o sentido de que a autoridade coatora ela vai ter a legitimidade recursal para recorrer da decisão liminar tomada em mandado de segurança ou de sentença definitiva, né? Definitiva no sentido que exauriu a primeira instância. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas num outro momento. Mas eu não poderia deixar de citar aqui que essa autoridade coatora, que é aquela que tenha praticado o ato impugnado do qual emane a ordem para a sua prática, ela tem legitimidade recursal para tratar das decisões judiciais tomadas no bojo de um mandado de segurança, ok? Próximo exercício. Reconhece-se aos órgãos públicos despersonalizados que tenham prerrogativas de direitos próprios a defender, como, por exemplo, as chefias do Poder Executivo do MP do Tribunal de Contas, legitimidade para impetrar mandado de segurança. Essa questão está correta. Por quê? Porque a jurisprudência, a doutrina, já de longa data, prevê que esses órgãos públicos independentes, apesar de não terem o que? Personalidade jurídica, eles detêm a chamada personalidade judiciária. E essa personalidade judiciária confere ao órgão público, né, a possibilidade de ir a juízo, exigir que um direito seu, líquido e certo, não seja violado, não sofra ou esteja, né, com justo receio de que venha a sofrer uma violação. Eu trago aqui para vocês um julgado importantíssimo para quem está realizando o concurso, do nível do concurso da Polícia Civil, que é um concurso rigorosíssimo, né? Vai ser com uma exigência muito elevada. Notem aqui, né, antes de fazermos a leitura do informativo 848 do Supremo, vejam aqui embaixo, ó, trata-se de uma decisão tomada em mandado de segurança, oriundo do Rio de Janeiro. Não há nada mais palpitante e que desperte o interesse no examinador do que esses detalhes, né? Eu vou trazer aqui um outro julgado também referente ao Rio de Janeiro. Então, notem, mandado de segurança no Rio de Janeiro, em que o ministro Dias Toffoli, né, em caráter monocrático, disse que compete ao Supremo julgar mandado de segurança impetrado pelo TJ contra ato do governador do Estado. É a realidade, isso aqui é um caso concreto, né? O Tribunal de Justiça, diante do não repasse do governador do Estado, né, impetrou um mandado de segurança de competência originária do Supremo, não com fundamento naquela linha que nós vimos, numa outra aqui, mas para vocês perceberem como está em voga essa questão da competência originária do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, que atrasa o repasse do 10º devido ao Poder Judiciário, pois todos os magistrados do TJ possuem interesse econômico no julgamento do feito, uma vez que o pagamento dos subsídios está condicionado ao cumprimento do dever constitucional de repasse das dotações consignadas ao Poder Judiciário Estadual pelo chefe do Poder Executivo respectivo. Logo, a situação se amolda ao artigo 102.1n da Constituição Federal. Nós já vimos o artigo 102.1, mas nós vimos outra linha, que não foi a N. Mas a N nos diz o seguinte:
a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Então, em competência originária, né, o Supremo Tribunal Federal, como juiz da causa, concedeu a ordem em mandado de segurança para que o governador do Rio de Janeiro repassasse para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a dotação orçamentária já prevista em lei por ser um direito constitucional que permite, inclusive, que o Tribunal de Justiça, um órgão despersonalizado, fosse até o Supremo em mandado de segurança e conseguisse obter realmente essa decisão favorável, e a competência do Supremo foi fixada por causa do artigo 102, inciso 1, a linha N. Então, galera, vamos dar uma atenção para esses dispositivos constitucionais e legais que nós estamos trazendo aqui na aula, porque com certeza vai ser objeto de cobrança, de uma forma ou de outra. Não é preciso fazer um exercício de adivinhação para saber que vai ter uma cobrança alguma em relação a isso, né? Porque está muito em pauta. Próximo exercício. A vítima de um crime pode impetrar mandado de segurança com o objetivo de impedir o arquivamento do inquérito policial requerido pelo representante do MP. Vejam só, uma questão que mistura processo penal com direito administrativo, com direito institucional, de certa forma, porque está questionando o ato do Ministério Público que requereu o arquivamento, né? E a decisão aqui é o seguinte, ela não pode impetrar. Ela não pode impetrar. A vítima não pode impetrar mandado de segurança com o objetivo de impedir o arquivamento de inquérito policial requerido pelo representante do MP. Por quê? Galera, a resposta é porque não há direito líquido e certo a não ter o arquivamento do inquérito policial. Nós vamos ver aqui dentro desse exercício as possibilidades em que há de desarquivamento, mas nenhuma delas trata a respeito disso, né? Isso aqui é uma decisão muito recente, notem, informativo 565 do Superior Tribunal de Justiça, também tomado em quê? Em um mandado de segurança, ok? Notem aqui, ó, um mandado de segurança que nos diz: a vítima de crime de ação penal pública não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inviabilidade de mandado de segurança impetrado pela vítima para evitar o arquivamento do inquérito policial. Em outras palavras, não existe providência processual que a vítima possa adotar para evitar o arquivamento do inquérito policial requerido pelo Ministério Público. Vejam, eu não estou dizendo que não existe a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, ok? Nós podemos sim haver a legitimidade da vítima a ajuizar a ação penal em caso de inércia do Ministério Público, ok? Mas o que não pode acontecer é o seguinte: é o Ministério Público requerer o arquivamento e a vítima impetrar mandado de segurança, arvorando-se detentora de direito líquido e certo a não ocorrer o arquivamento. Em um mandado de segurança, né, o STJ publicou essa decisão no informativo 565, de que a vítima não pode impetrar mandado de segurança diante do pedido de arquivamento. Eu trouxe aqui um quadrozinho, né, que resume essa questão do arquivamento, desarquivamento. Memorizem, ok? Memorizem, porque costuma ser muito cobrado em prova. Não é especificamente o objeto da nossa aula, mas não custa nós fazermos o quê? Esse entrelaçamento, ok? Essa interconexão, porque é exatamente esse estudo sistemático que nos levará ao êxito, à obtenção da aprovação dentro do nosso objetivo, que é a aprovação no concurso da Polícia Civil do Estado. Portanto, nós temos essas possibilidades aqui de arquivamento e, no caso, se cabe ou não o desarquivamento dessa decisão de arquivamento. Quando ausente pressuposto processual de condição penal, de condição da ação penal, é possível desarquivar um inquérito policial? Sim. Na falta de justa causa para ação penal, não há indício de autoria ou prova da materialidade, é possível desarquivar um inquérito arquivado por esse motivo? Sim. É possível desarquivar um inquérito arquivado por atipicidade, fato narrado não ser crime? Não, não é possível. É possível desarquivar um inquérito arquivado por existência manifesta de causa excludente da ilicitude? Tem uma divergência aqui entre os tribunais, né? O STJ e o STF. Então, o examinador provavelmente não fará essa pergunta em prova objetiva.
Mas se o fizer, ele citará de acordo com o STJ ou de acordo com o Supremo. Aí você vai responder de acordo com o entendimento do tribunal. É possível desarquivar inquérito arquivado por existência manifesta de causa excludente de culpabilidade? Não. É possível desarquivar inquérito arquivado por existência manifesta de causa instintiva da punibilidade? Também não. A exceção é se o réu tiver juntado, né, o acusado, o investigado, no caso de inquérito é investigado, não é acusado nem réu, houver a juntada de uma certidão de óbito falsa. Aí se entende que a decisão que extinguiu a punibilidade é uma decisão inexistente, ok? Próximo exercício, segundo a orientação do STF, a previsão estatutária genérica para a representação dos associados em juízo é suficiente para que a associação impetre mandado de segurança coletivo prescindindo de autorização específica. Não tem mistério, nós acabamos de ver isso, ok? O que pode surgir aqui alguma dúvida, e as pessoas geralmente erram num detalhe bobo, né? Essa redação prescindindo ou imprescindindo, prescindível ou imprescindível. O que ele quer dizer aqui? Prescindindo, não havendo necessidade de autorização específica. Nós vimos isso, eu citei, não há necessidade de autorização assemblear. Quando houver previsão genérica, né, dentro do estatuto da associação. Há ainda uma discussão em torno da necessidade de que esteja funcionando ou não há um ano, tanto que o examinador nem mencionou esse detalhe aqui. Essas matérias que são, esses assuntos que são bola dividida, dificilmente o examinador coloca numa prova objetiva, porque dá aso a questionamentos, anulação. Como já há matéria suficiente para ser abordada a respeito, né? Não é preciso ficar simplesmente esmiuçando, dificultando. Com o que já está, já é possível fazer uma cobrança elevada com nível alto. Então, segundo a orientação do STF, a previsão estatutária genérica para a representação dos associados em juízo é suficiente para que a associação impetre mandado de segurança coletivo prescindindo de autorização específica. Tá certo? Artigo 21 da Lei 12.016 e súmula 629. Como eu disse, a Lei 12.016 ela encampou muitos posicionamentos dentro da jurisprudência. Um deles foi da súmula 629. A gente pode ver que a redação deles são muito próximas, né? Aqui o artigo 21, nós já vimos, então eu vou avançar. E a súmula 629, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados, independe de autorização destes. Não há necessidade de autorização assemblear se houver a previsão genérica em estatuto de que a associação pode sim impetrar um mandado de segurança em favor dos seus associados, dos seus integrantes. Eu vou correr um pouquinho aqui que o tempo está acabando. Então, contra a decisão que relaxa a prisão em flagrante, cabe o mandado de segurança, habeas corpus, recurso sentido estrito, agravo, pedido de liberdade. Vejam que ele está cobrando aqui mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança de decisão que relaxa a prisão em flagrante. Nós acabamos de ver que é uma das hipóteses de cabimento do recurso sentido estrito. Lá no artigo 581, inciso 5, conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar em norma, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. A súmula 604, relembrando, nos diz que o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Próximo exercício, último, mandado de segurança, ação de impugnação, um enunciado enorme, né? Vocês vão ver que não era necessário. Ação de impugnação é instrumento utilizado para coibir ilegalidade ou abuso de poder que atinge direito líquido e certo. Em direito e processo penal, admite-se o emprego, portanto a gente está em direito penal, processo penal. Admite-se o emprego de tal meio quando não for o caso de impetração de habeas corpus. Não falou nenhuma novidade, né? Apenas reproduziu aqui, mudando algumas palavras, enfim, o que há no texto legal, no texto constitucional. Nesse sentido, assinar a hipótese que permite a impetração de mandado de segurança. Quando que cabe o mandado de segurança? Quando for violado ou estiver na iminência de ser violado um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, qual seria aqui, mesmo sem saber, as hipóteses de cabimento de um mandado de segurança? Vamos dizer que por um lapso você esqueceu de um habeas corpus, né? Você não sabe. Você sabe que o mandado de segurança só é cabível quando o direito não for amparado por um habeas corpus ou habeas data. O habeas corpus, em geral, como nós vimos no começo, ele trata o quê? Da liberdade ambulatorial. Então, qual o caso aqui, dentre essas opções, que em tese não caberia uma restrição à liberdade ambulatorial da pessoa? Quando o processo for manifestamente nulo, não. O processo tem andamento, pode haver uma prisão cautelar.
Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos autorizados por lei, a quebra ou a cassação da fiança podem levar à prisão da pessoa. Em caso de irregular decretação de prisão, houve prisão, liberdade ambulatorial em risco, né? Em risco ou já realmente cessada, para garantir a presença do advogado durante a produção de alguma prova na fase administrativa. Então notem, o mandado de segurança ele é possível sim quando tratar de prestação de presença do advogado durante a produção de alguma prova na fase administrativa. Por último, a letra E é quando alguém estiver preso há mais tempo do que o determinado a lei, a liberdade ambulatorial, a liberdade de locomoção já está realmente restringida. Portanto, a hipótese o quê? De habeas corpus, conforme nos traz o artigo 648 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa, que é inclusive uma das hipóteses de arquivamento do inquérito policial, né? e que admite a possibilidade de desarquivamento, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, uma das hipóteses da questão, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar a fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade. Então, galera, alguma dúvida? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Torço para o sucesso pleno. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer do estudo do assunto, mandado de segurança, pode entrar em contato aí conosco por meio dos canais disponíveis. É sempre um prazer, eu tenho certeza que todos vocês conseguirão. O nosso compromisso é com a aprovação. Ok? E não se esqueçam, lembrem-se sempre de que a vida é maior do que uma prova, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.